O tema de hoje é um tema que gera muita dúvida, mas gera muita dúvida por quem está atualizado, principalmente em síndrome do intestino irritável. A gente vai falar um pouquinho sobre a diarreia biliar. A diarreia biliar, apesar dela ser pouco conhecida, estima-se que ela é responsável por cerca de 30% ou mais dos casos de diarreia na síndrome do intestino irritável. Eu sou Mariana Poleto e eu ajudo você a ganhar segurança em todos os seus atendimentos na área de nutrição e digestão. Então vamos lá, vamos falar da diarreia biliar. E por que eu falei que apenas os mais atualizados estão cientes que a diarreia biliar é algo a se preocupar? Porque tem nutricionista que nunca nem sequer ouviu falar na tal da diarreia biliar, apesar, como eu falei, delas poder ser responsável por até 30% dos casos de síndrome do intestino irritável do subtipo diarreia. Então, a gente tem a síndrome do intestino irritável, a pessoa pode ter síndrome do intestino irritável diarreia, síndrome do intestino irritável constipação e a síndrome do intestino irritável mista. No caso, essa pessoa sofre de diarreia, é alteração de evacuação. Lembre-se dos critérios de Roma, ela tem alterações de evacuação. No caso dessa pessoa, ela percebe que a alteração de evacuação dela é diarreia. Existe uma possibilidade, em até 30%, do caso ser de uma diarreia biliar. Ou seja, existe uma explicação. Ela não tem síndrome do intestino irritável. Ela, na verdade, tem diarreia biliar. E a gente vai falar sobre o que é a diarreia biliar. Então vamos lá. E por que é importante também a gente falar sobre isso? Porque se essa pessoa não tem o diagnóstico correto, ela não tem o tratamento correto e, consequentemente, ela não vê melhora. Então, a pessoa que tem diarreia biliar é um paciente, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, né? Supostamente, que não vai ver uma melhora seguindo uma dieta low FODMAP, porque não tem nada a ver com o que ela está sofrendo. E aí você vai prescrever uma dieta low FODMAP, você vai prescrever probióticos ou o que quer que seja, essa pessoa não vai ver melhora, ela vai continuar com episódios de diarreia. Porque se a gente não sabe o problema real, a gente não está tratando da forma correta. Então vamos entender o que é a diarreia biliar. A diarreia biliar, ela vai resultar de uma desregulação da circulação enterohepática de sais biliares. Ou seja, os sais biliares a gente sabe que eles fazem toda aquela circulação enterohepática. Produzido pelo fígado, vai para a vesícula, são incorporados na bile, eles são despejados no intestino, eles são reabsorvidos quase que totalmente pelo íleo, circulação enterohepática volta para o fígado e esse processo se repete indefinidamente ao longo da sua vida. Nas pessoas com diarreia biliar existe uma desregulação desse processo. O que acontece? Existe um excesso desses sais biliares no intestino. Esse excesso ele pode acontecer por uma produção excessiva, está chegando muitos sais biliares no intestino, ou ele pode acontecer porque não existe uma reabsorção desses sais biliares. Eles não saem corretamente do intestino e voltam para o fígado. Eles ficam no intestino. Então, existe algum tipo de desregulação que leva a uma quantidade excessiva de sais biliares no intestino. Esses sais biliares em excesso, eles vão causar uma série de alterações que vão resultar em diarreia. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessas desregulações e como que essa diarreia vai acontecer. E a verdade é que, assim, além de não existir uma investigação correta, porque muitos profissionais não estão nem sequer cientes disso, ou não lembram, ou não se atentam a essa possibilidade, né, de ser uma diarreia biliar. Isso também acontece porque os testes diagnósticos para diarreia biliar são muito inacessíveis. A gente vai falar um pouco da parte de diagnóstico, mas assim, só para vocês saberem que existe uma dificuldade tremenda em se investigar corretamente e sequer do profissional lembrar que a diarreia biliar é uma possibilidade. Por isso que passa muito batido e por isso que muitas pessoas com síndrome do intestino irritável, elas sofrem ao longo de muitos anos sem uma melhora. E quais que seriam os sintomas da diarreia biliar? No que ela se diferenciaria de outras diarreias? É importante a gente lembrar que diarreia é um termo muito geral, mas existem muitas especificidades de cada condição que fazem a gente pensar na possibilidade de se tratar de uma colite ulcerativa, de uma microcolite, de uma diarreia biliar. Existem características que são mais de uma, mais de outra, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a exames.
né? Nem todo paciente consegue realizar os exames que a gente gostaria, nem todo paciente consegue convencer o seu gastro a prescrever exames. O nutricionista é muito restrito, né? Quando a gente pensa nessa questão de exames mais específicos do sistema digestivo. Tem muitos exames que a gente não pode solicitar, tem muitos exames que são caros. Então, quando a gente se pega assim, a gente tem que ir pelas características da constipação, as características da diarreia, as características tem dor, não tem dor, onde é essa dor, como é que é essa diarreia. Isso já ajuda a gente a funilar um pouco. E quais que são as características da diarreia biliar? Existe uma sensação de urgência muito grande. Muitas vezes a pessoa não consegue segurar e ela acaba fazendo cocô nas calças. É muito constrangedor para o paciente falar isso, mas às vezes é importante a gente perguntar, talvez até de uma forma um pouco mais descontraída ou não, né, do jeito que você achar melhor, perguntar para o seu paciente. Mas essa sensação é de muita urgência. Flatulência excessiva, a pessoa se queixa de liberar, de soltar muito pum. É diferente, por exemplo, de uma SIBO. Na SIBO, os gases estão presos no intestino delgado, na porção superior do intestino. Não necessariamente essa pessoa vai soltar muito pum. Mas no caso da diarreia biliar, a pessoa se queixa de gases de flatulência excessiva. Ela vai ter defecação noturna. Então, esses episódios de diarreia eles podem acontecer durante a noite. E não é toda pessoa que se queixa de diarreia que vai ter episódios noturnos de diarreia. São algumas condições, por exemplo, a microcolite é uma outra condição que pode haver episódio de diarreia durante a noite e que também pode haver urgência para evacuar. Mas, por exemplo, na microcolite não é comum que a pessoa sinta dor. Na diarreia biliar já é comum que a pessoa sinta dor. Então é através dessas pequenas nuances que a gente vai separando uma da outra. Então na diarreia biliar a gente pode ter episódios noturnos, dor, flatulência em excesso, urgência e um número muito alto de episódios de diarreia. Algumas pessoas, por exemplo, relatam que têm diarreia uma vez ao dia. No caso da diarreia biliar, isso não é muito comum. É mais comum que a pessoa tenha mais de um episódio, vários, inclusive, que podem acontecer ao longo do dia. E como que os sais biliares em excesso causariam a diarreia? Bom, a presença de sais biliares no intestino, né, no cólon, ela pode gerar diarreia por vários processos. A presença desses sais biliares no intestino grosso pode gerar diarreia por várias vias. Mas basicamente a presença deles no intestino grosso vai aumentar a secreção de sódio e de água, o que vai aumentar a motilidade do cólon. Por isso que pode ter dor, né, por causa desse comportamento mais de espasmos, e por aumento da motilidade a pessoa pode ter uma diarreia. E também pode haver um processo inflamatório, porque os sais biliares, eles são tóxicos, né, e eles podem gerar uma danificação da mucosa intestinal, levando a um aumento da permeabilidade intestinal também. Então, além da presença de água e sódio gerando alterações ali de contratilidade, a gente também pode ter uma danificação da mucosa, o que leva a um processo inflamatório. A gente também pode ter um aumento na produção de muco, porque o muco também é uma proteção, né? E como eu falei, os sais biliares são tóxicos, então pode ter um aumento nessa secreção de muco, um aumento no número de defecações ao longo do dia, pela presença excessiva de sais biliares no intestino grosso. Lembre-se disso. Por quê? Vamos falar agora sobre como que funciona a circulação enterohepática dos sais biliares e como que essa alteração vai gerar diarreia biliar. Então, o que a gente acredita que é uma causa primária da diarreia biliar? Ao contrário do que se pensa, né, a gente fala muito sobre essa presença excessiva desses sais biliares no cólon. A gente pode pensar assim, então é primariamente porque existe um problema na reabsorção deles. Os sais biliares são quase que totalmente reabsorvidos ali a nível de íleo. Então eles são liberados ali pelo fígado ou pela vesícula, se a pessoa tiver vesícula, eles percorrem o intestino delgado e serão reabsorvidos no íleo, quase que totalmente. Uma pequena quantidade desses sais biliares passa para o cólon, onde vai sofrer uma metabolização pelas bactérias, alguma partezinha é reabsorvida, uma parte é excretada. Então isso tudo já está bem explicadinho na aula de bile, parte 1, que está nas mídias sociais, a aula completa. Se você tem dúvida em relação a isso, eu sugiro que você assista essa aula primeiro para entender sobre a circulação enterohepática. Mas a verdade é que a causa primária da diarreia biliar não é essa. A causa primária da diarreia biliar é uma desregulação no mecanismo de feedback de produção de sais biliares. Então,
o fígado produz sais biliares, incorpora esses sais biliares na bile, essa bile é despejada no intestino, os sais biliares são reabsorvidos, isso, como eu falei, é um ciclo que acontece. Mas existe um feedback, o fígado tem que saber o quanto ele tem que produzir desses sais biliares, senão ele produz de mais ou de menos. Se a circulação enterohepática está acontecendo direitinho, ele não precisa produzir tanto. Se tem excesso de colesterol, ele precisa excretar esse colesterol, ele vai produzir mais. Então existe todo um mecanismo de feedback para o seu fígado ter uma ideia de quanto de sais biliares ele precisa produzir. E é esse mecanismo de feedback que deu algum erro nele e ele está produzindo sais biliares demais, mais do que é possível que exista em termos de reabsorção, né? Desequilibra a produção e a reabsorção. E aí esses sais biliares sobram, passam para o intestino grosso e aí que se dá todo esse problema. Vamos entender uma coisa da circulação enterohepática dos sais biliares. Isso é muito importante que você entenda. Então, só recapitulando. Diarreia biliar primária é a diarreia biliar que é uma consequência da produção excessiva, de uma interrupção do mecanismo de feedback dessa produção de sais biliares. Geralmente ela é idiopática, ou seja, sei lá por que isso aconteceu, só sei que aconteceu. Então, geralmente a diarreia biliar primária ela é idiopática. A diarreia biliar secundária, o próprio nome já diz, ela é secundária a alguma coisa. Alguma coisa fez com que houvesse um excesso desses sais biliares no intestino. Aí sim a gente pode pensar em um problema da reabsorção. O que aconteceu no mecanismo de reabsorção desses sais biliares que deu errado, que está sobrando sais biliares? Aí a gente pode pensar em doença de Crohn, é muito comum que a doença de Crohn atinja o íleo. A gente pode pensar numa ressecção intestinal, então a pessoa retirou uma porção ali do intestino, pode ter acontecido por um câncer, por doença inflamatória, por alguma outra coisa. A pessoa tem uma esclerodermia que está alterando ali a parte do íleo. Então, geralmente é uma condição secundária a outra coisa. Então, sempre que a gente fala num problema de reabsorção, é uma condição secundária. A reabsorção ela está acontecendo de forma inadequada por causa de doença de Crohn, por exemplo. Então, a doença de Crohn levou à inflamação da porção do íleo, a porção do íleo não está conseguindo reabsorver os sais biliares adequadamente e a pessoa desenvolveu uma diarreia biliar. Então, a diarreia biliar secundária à doença de Crohn. Vamos entender sobre a circulação enterohepática e o mecanismo de feedback. Os sais biliares eles são criados no fígado a partir do colesterol pela enzima CYP7A1. Não precisa decorar isso, mas nem eu decorei, eu dei uma olhadinha aqui na minha cola. CYP7A1. Mas é essa enzima, então, que vai ser a responsável por criar os sais biliares lá no fígado. Quando esses sais biliares, né, são, que nem a gente falou, são incorporados na bile, a bile é despejada no duodeno, faz a digestão, percorre todo o intestino delgado, chegou ali no íleo para ser absorvida. A presença desses sais biliares ali vai ativar um receptor chamado receptor farnesoide X. Quando então os sais biliares chegam lá no íleo e ativam, né, se ligam aos receptores farnesoide X, isso vai ativar a transcrição de uma substância chamada fator de crescimento de fibroblastos 19. De novo, não precisa decorar isso, é só para você entender. Mas basicamente, sais biliares chegam no íleo, se ligam ao receptor farnesoide X. Ao se ligar, clique, chave na fechadura, começa a transcrição desse fator chamado fator 19. Vamos chamar de fator 19. Mas o nome certo é FGF19. Vamos chamar fator 19 só para ser mais rápido de falar. Quando essa transcrição desse fator 19 começa, essa substância vai sendo liberada no sangue e ela chega até o fígado e adivinha, ela vai ativar o receptor farnesoide X do fígado. Quando se liga nesse receptor farnesoide X do fígado, ela vai atuar lá naquela enzima que produz os sais biliares a partir do colesterol, dizendo, ok, não precisa produzir tanto. Ou seja, basicamente rolou um telefone sem fio. Sais biliares se ligam aqui, vem um mensageiro e avisa, legal, os sais biliares estão chegando ali, não precisa produzir porque já vai começar a circulação enterohepática. Então, através desse receptor farnesoide, com esse mensageiro, né, que a gente chamou de fator 19,
rola essa fofoca de tipo, tem sais biliares lá no íleo, eles estão se ligando aos receptores, está tudo certo, não precisa produzir sais biliares aqui. Já já eles vão chegar, você reincorpora esses mesmos, vamos reciclar e essa circulação vai acontecer normalmente. Então decora isso. A produção do fator 19 inibe a produção de sais biliares no fígado por um mecanismo de feedback negativo. E qual que é a hipótese mais aceita atualmente? Que haveria uma alteração na produção desse tal fator 19. Uma inibição na atividade dele faria com que a enzima lá do fígado ficasse produzindo sais biliares indefinidamente. Ela não está recebendo o feedback. Ela não sabe que ela tem que produzir menos. Então, ela simplesmente continua produzindo sais biliares que vão chegar em excesso ao íleo, não serão completamente absorvidos, vão passar para o intestino grosso, causando uma alteração na secreção de água e sódio, causando uma inflamação ali na mucosa do intestino, levando a toda uma alteração que leva a alterações de motilidade e, consequentemente, diarreia. Então, na diarreia biliar primária, não há uma má absorção, tá? Lembre-se disso, só há má absorção na diarreia biliar secundária. Na diarreia biliar primária, não há má absorção no íleo. Não tem nada a ver com o íleo, o problema. E lembrando que ela é idiopática. Não se sabe ainda por que tem esse problema nesse mecanismo de feedback. Então, diarreia biliar primária é idiopática e não há má absorção de sais biliares. Diarreia biliar secundária, há má absorção por uma outra causa. Então, existe uma causa, ela não é idiopática, e existe má absorção. E é interessante lembrar também que não existe uma alteração no tempo de trânsito intestinal. Ele não está acelerado. O tempo de trânsito intestinal, ele acontece normalmente. Só que a presença dos sais biliares no cólon leva a uma alteração na secreção de água e sódio e uma alteração de contratilidade ali do intestino, levando à diarreia. Mas o tempo de trânsito intestinal não é alterado na diarreia biliar. Outra coisa importante também da gente lembrar é que é do papel da microbiota nessa alteração dos sais biliares. Porque lembra que, de novo, lá na aula de bile, parte 1, a gente fala disso. A microbiota, ela faz uma alteração na estrutura dos sais biliares, transformando eles de sais biliares primários em sais biliares secundários. Então, isso é extremamente importante porque parte desses sais biliares secundários vão ser reabsorvidos também no intestino de forma passiva, mas só uma vez que eles passam por esse processo de transformação pela microbiota, principalmente pela desconjugação. E esse processo, né, se a gente está tendo reabsorção de sais biliares, esse processo também vai participar desse mecanismo de feedback, pois esses sais biliares também estão voltando para a circulação sanguínea e eles também ativariam esse mecanismo de feedback. Resumindo, a microbiota, ela vai ser responsável por fazer a transformação de sais biliares primários em sais biliares secundários. Grande parte desses sais biliares secundários serão reabsorvidos de forma passiva pelo intestino, vão entrar nesse pool de sais biliares que também vai ativar o receptor farnesoide lá no fígado, avisando que não precisa produzir tantos sais biliares. Então, uma alteração da microbiota até um certo ponto, também pode gerar uma alteração no mecanismo de feedback da circulação enterohepática de sais biliares. Vamos falar então sobre diagnóstico. Como que eu sei se é o caso do meu paciente? Né? Se ele não tem uma diarreia biliar secundária, que já é meio óbvio que eu posso pensar, né? Ele teve uma ressecção intestinal, radioterapia no intestino também, tem doença de Crohn. Tudo isso, uma cirurgia bariátrica que pode pegar uma parte do íleo. Tudo isso pode me fazer pensar numa diarreia biliar secundária. E aí eu já consigo ter um pensamento um pouco mais direto. Mas no caso da diarreia biliar primária, que ela é idiopática, como que eu sei se é o caso ou não do meu paciente, já que não tem uma causa definida? Existem exames? Existem. O principal exame é este aqui, e ele obviamente, inacessível, né? Só para facilitar a nossa vida, mas não temos acesso a esse exame, principalmente no Brasil, e em muitos outros países esse exame, ele só existe a nível de pesquisa, ele não existe a nível de diagnóstico clínico. Ele não é utilizado na prática clínica do dia a dia, mas ele é utilizado em pesquisas. No Brasil, a gente não tem acesso a esse exame, então não é uma forma possível de avaliar.
Existe um outro exame que é este aqui, chamado de C4. O que é muito importante de falar. A gente tem o exame de C4, mas ele é o exame do complemento 4, que é uma coisa relacionada ao sistema imunológico. Então, existem pacientes que já até fizeram exames de C4, às vezes o paciente vai falar, eu já fiz esse exame de C4. No Brasil é uma coisa completamente diferente, é em relação ao sistema imunológico, né, o sistema complemento. Não tem nada a ver com esse exame que eu falei. Então, esse C4, a princípio, também não está disponível para fazer diagnóstico de diarreia biliar, pelo menos no Brasil, não é algo acessível para a gente. E não é a mesma coisa que o exame do complemento do sistema imunológico. Outra possibilidade é fazer uma dosagem daquele fator 19, FGF19. Também não está acessível para a gente no Brasil. Outra possibilidade, fazer uma aferição dos sais biliares nas fezes. A gente até pode pensar, né? Pô, mas é meio óbvio que eu possa fazer uma aferição dos sais biliares. Se eles estão em excesso, beleza. É porque é isso. O problema é que para realizar um exame de fezes, obviamente, mas para realizar esse exame é bem inviável, porque o paciente tem que consumir uma dieta altíssima em gordura por vários dias, fazer várias coletas de fezes e não é um exame muito simples de ser feito nem de ser avaliado. Então, meio que na prática clínica do dia a dia, fora que se você aumentar, né, o seu paciente ele vai ficar ali, se ele tiver algum tipo de intolerância à gordura, por causa de alguma questão relacionada aí aos sais biliares ou à própria bile, ele vai ficar extremamente desconfortável. É um paciente que tem diarreia, então para ele coletar fezes não é tão simples assim. Então esse exame, meio que pela questão prática do dia a dia, ele acaba sendo muito inacessível. E aí, não tem como eu saber? Até tem. Existe o teste que pode ser feito com um medicamento que é o sequestrador de sais biliares, sequestrador de bile, que é a colestiramina, o colestipol. Basicamente é um medicamento que ele vai se ligar à bile, consequentemente aos sais biliares, não deixando com que esses sais biliares fiquem livres no intestino. Se a pessoa nota uma melhora dos sintomas com os sequestrantes de sais biliares ou sequestrantes de bile, no Brasil, o mais conhecido da gente é a colestiramina. Se a pessoa notar uma melhora, é porque grandes chances do caso dela ser de diarreia biliar. Não é um teste específico, né? Ele tem uma baixa especificidade, mas ele pode ser de excelente ajuda para saber se é ou não o caso do seu paciente. Agora, é importante saber uma coisa. A falta de resposta a colestiramina, ou seja, a pessoa fez o teste com a colestiramina e não respondeu, ela continuou tendo diarreia, não exclui a diarreia biliar. A pessoa pode ter não respondido a colestiramina e ainda assim ter diarreia biliar. Pois é, não é fácil, mas pode acontecer. Inclusive, teve um estudo que avaliou 264 pessoas com diarreia biliar, confirmada por aquele exame lá, o CCAT, foi confirmado. Elas fizeram um teste com a colestiramina e não responderam. De novo, não se sabe exatamente por quê, é idiopático, a diarreia biliar, então, no caso daquela pessoa não melhorou, mas ela tinha diarreia biliar. Então, assim, pode ser que a pessoa tenha diarreia biliar e não responda a esse trial terapêutico com a colestiramina. Mas a verdade é que vários e vários estudos demonstram que, sim, existe uma excelente resposta na maioria dos casos a essa terapia, tanto como um teste, se outros métodos diagnósticos não estão disponíveis, o que é nosso caso no Brasil, né? Praticamente nenhum desses testes está disponível para a gente. Basicamente, o que nos resta é fazer esse trial aí com a colestiramina, tanto no diagnóstico quanto no tratamento da diarreia biliar, a resposta colestiramina é muito boa. No caso, ele tem uma aderência muito melhor dos pacientes pela questão da palatabilidade. A colestiramina ela é um pó e ela não é muito palatável. Então, como a pessoa tem que consumir às vezes mais de uma vez ao dia, com o passar do tempo ela para, porque ela não se adaptou muito. O Elcol, ou a colestipol, ele tem uma aderência muito maior, consequentemente resultados muito melhores com os pacientes pela questão da palatabilidade. Então, se você conseguir para o seu paciente o colestipol,
ele parece ser melhor do que a colestiramina, os resultados parecem ser melhores com eles. Mari, e como que eu trato, como que eu testo, quais as quantidades? Eu sugiro que, se você não é aluno do curso, você pesquise e entenda bem sobre essa condição, porque cerca de 30% dos seus pacientes com diarreia podem estar com essa queixa, na verdade, não com uma simples síndrome do intestino irritável, que ali vai ficar sendo tratada com dieta low FODMAP. Então, pesquise, leia e entenda. Se você é aluno do curso, repare, a gente tem mais informações sobre tratamento e sobre esse trial com colestiramina, como que ele deve ser feito.